Olá, estamos começando mais um Entre Aspas na versão digital, né, no novo formato, privilegiando então a segurança nesse momento de pandemia. Adaptamos o nosso cenário aqui para a redação da TV UNAEP para maior segurança dessa gravação e também dos nossos convidados. Hoje nós vamos falar sobre luto e convidamos a psicóloga e professora do curso de Psicologia, Juliana Vendrúsculo. Juliana, muito obrigada aí por ter aceito o nosso convite de um tema aí tão espinhoso, mas tão importante nos dias de hoje. Eu que agradeço, Flávia. É um tema realmente doloroso, mas tão necessário e acho que nunca foi tão importante quanto agora, né? A gente falar sobre isso. Quando a gente fala em luto, a gente sempre fala na morte, né? Eu sempre, quando penso em luto, penso assim na morte. Definir o luto é possível? É sempre ligado à morte? Não, a gente pode e deve, né, pensar em luto como um processo. Primeira coisa que eu acho importante, é um processo natural da existência humana, o luto, né? Considerando que somos finitos. Agora, a gente está acostumado a pensar esse termo, somos finitos, com o termo somos mortais. E não é só isso. Nós somos finitos porque estamos no tempo. E as coisas da nossa vida são finitas também, né? Então, o luto, ele deve ser compreendido como um processo natural em que as coisas, as pessoas, as relações podem se encerrar. O luto pode se dar por um rompimento de vínculo afetivo, seja por morte ou por outro tipo de rompimento. Então, a gente pode pensar no luto por um término de um relacionamento amoroso, por um término de amizade, por uma aposentadoria, por Nossa. uma mudança de cidade, por tudo. Acho que eu gosto de pensar assim, por tudo que tem um laço e que se desenlaça de alguma maneira. Vai ter um luto, vai ter um pesar, que é natural, Mas a que é um gente processo. pode achar que é o mesmo nível de luto? A gente tem como classificar assim, tipos de luto? O luto de uma perda é pior e você vai sentir mais do que o luto, por exemplo, de uma perda de um emprego? A gente pode classificar em níveis isso? Olha, eu acho que a gente pode identificar os diferentes tipos de luto e de perda, né? Agora, existem até correntes que tentam medir, e é muito correto, científico, a maneira como eu compreendo e como outros olhares da psicologia também compreendem, é a partir da singularidade dessa vivência para cada pessoa, né? É lógico que você perder um filho tem um determinado conjunto de dores e de pesares diferente de você perder o emprego, né? Mas eu não acho que o melhor caminho é em termos de uma mensuração dessa dor. São dores diferentes. E ainda assim, elas vão ter um impacto diferente dependendo do sentido que essas experiências têm para quem está vivenciando, né? Então, eu não posso dizer, a maior dor é essa. Não sei em qual contexto, em qual cenário. A gente tem o luto, por exemplo, por envelhecer, né? O luto de estar envelhecendo. Mas é bom, é sinal que eu estou vivo. Sim, mas tem uma série de direitos e deveres que eu vou perdendo por envelhecer. Mas essa é melhor ou é pior? Depende. Depende de quem está do meu lado, depende da rede de apoio que eu tenho, depende do que a juventude tem como sentido para mim.
Não sei se eu consegui ser clara, né, nesse sentido. Sim, porque a gente não fala muito no luto nessa dimensão, né? Não. Como você está colocando. A gente tem essa sensação que o luto é assim, a perda de alguém e que você vai ficar sem essa pessoa e você nunca mais vai ver, A né? morte, Então, né? é a morte, né? E aí a gente remete a essa perda. E agora você colocou uma outra que isso eu já tinha ouvido falar, na questão de uma separação, que é uma perda, uma ruptura grande, dependendo da separação, e aí você sente aí uma dor como se a pessoa tivesse realmente morrido, né? Que Sim. ela tivesse assim, fosse uma ruptura muito grande aí na sua vida. Agora você colocou umas outras questões como o emprego ou mesmo até a velhice, né? Que é interessante, e as pessoas às vezes têm essa sensação, esse sentimento e elas não conseguem perceber, né? Existe alguma forma que a gente consiga perceber, tipo, eu tô de luto? Alguns sinais? Eu acho que falar sobre isso, né, é muito importante. Por quê? Ah, mesmo no luto em relação à morte, há uma característica do mundo moderno, do mundo contemporâneo, que interdita esse assunto e tudo que vem com ele, como, por exemplo, os sentimentos. Então, se em relação à morte, vamos pensar por aí, já tem essa interdição, eu já recebi pessoas no consultório que dizem assim: eu procurei um atendimento porque já faz 6 meses que meu filho morreu e eu ainda choro. 6 meses, né? A primeira coisa que me ocorre é: já faz ou ainda faz 6 meses que você perdeu o seu filho? Né? Então, há uma cobrança para que se resolva rápido, que é uma cobrança do mundo contemporâneo. Vamos, rápido. A gente não tem tempo a perder. É como negar a dor? É isso? Vamos negar a dor ou esconder a dor? Olha, eu acho que hoje em dia não é nem negar nem esconder, mas resolver rápido. Entendi. Resolver rápido, cauterizar. Tem uma psicóloga chamada Ana Maria Feijó, do Rio de Janeiro, e ela usa essa expressão em outros contextos, mas também falando de luto, o quanto há uma tentativa de cauterizar a dor, de não ter dor na existência humana. E é impossível, é impossível. Então, se isso acontece em relação à morte, imagine em relação a outras situações que trazem processos, que podem trazer processos de luto, e que haverá uma cobrança muito maior de que não se sinta. Né? Terminou um relacionamento. Não tem problema. Daqui a pouco você encontra outra pessoa e vai ficar tudo bem. Ok, realmente você pode encontrar outra pessoa e ficar bem, ou pode não encontrar ninguém e ficar bem, mas aquela dor é de perder aquela. Independente de eu ter mais 18 pela frente, é aquela que está me doendo. Né? Então, eu acho que há uma interdição disso, o que dificulta, vou respondendo agora diretamente a tua questão, eu acho que é isso que dificulta que a pessoa identifique, porque ela não está nem autorizada a sentir, ela tem que apagar, Jogador embaixo do tapete, levanta o tapete e joga resolver tudo. Vamos rápido. resolver. Porque a sociedade eu não posso ficar chorando. Tem Isso. isso também, né? Se a pessoa assim, não, ela está deprimida, né? Bom, a depressão que seria um tema que nós poderíamos Isso. transcorrer aqui em vários programas, que assim, você não pode ficar triste, né? Tem isso também na nossa sociedade, né? E aí, olha a confusão dessas 3 palavras: depressão, tristeza e luto. São 3 coisas distintas. O processo de luto, que é natural na existência humana, ele traz com ele momentos de tristeza, momentos de pesar, mas ele não é depressão. Portanto, não se trata. Tristeza não se trata. O que se trata é depressão. Só que de tudo que a gente escuta que é depressão, uma parcela muito pequena é de fato. A maior parte não é. E há uma confusão. Né? Você acha que essa questão assim é necessário, quando é necessário, já que você falou aí de tratamento,
tratar o luto? Todo luto tem que ser tratado? Você deve procurar uma ajuda? Existe esse momento? Como é que é? Porque é isso que você falou, né? Tem uma história que a mãe procurou 6 meses, eu não paro de chorar porque perdi meu filho. E aí ela precisa de ajuda, ela procura um apoio, né? Existe isso? Você tem que procurar um apoio? Como é que é? Eu diria assim, que o luto, por ser um processo, como eu disse, quando a gente vive, e todo mundo vai viver processo de luto em diferentes momentos, de diferentes formas, e nem todo processo precisa de uma ajuda especializada, né? O que acontece muitas vezes é que, em relação a isso que eu disse do mundo contemporâneo, de tentar cauterizar essa dor, de ter expectativa de que tem que ser rápido, em geral, há uma busca para tratar. Mas o termo correto não seria nem tratar, né? Seria cuidar, ter um apoio durante esse processo. Uma das coisas que os estudiosos de luto, sobre o luto, sempre dizem, né? A gente tem uma grande estudiosa no estado de São Paulo, que é a professora Maria Helena Pereira Franco, é o risco da medicalização do luto. Porque, na verdade, aquilo que precisa ser vivido, ser escoado, vai ser tapado, tamponado, né? E não é isso. Agora, eu posso procurar uma psicoterapia, uma terapia voltada para o luto? Pode, né? Em qualquer momento? Pode. Quando é necessário, tá? Quando esse processo de luto não está fluindo. O que isso quer dizer? Não é se eu estou chorando muito ou se eu estou chorando pouco, se eu ainda olho as fotos, se eu ainda mexo nas roupas, mas se eu estou aprisionada nessa vivência de dor e não consigo fazer uma alternância para as atividades de restauração da vida. Numa outra linguagem, é quando há um aprisionamento apenas na dor. Aí eu vou precisar de uma ajuda, mas não porque virou um problema patológico. Tanto é que hoje em dia a gente não usa mais o termo luto patológico. A gente fala, é um processo de luto complicado. Entendi. Então existe essa diferenciação, um luto Existe complicado e um luto, o outro seria o simples? um processo natural. Um processo Entendi. natural. Agora, o critério, né, que não é um único critério, mas não pode ser o quanto eu estou triste. Eu estou chorando muito. Chorar muito não pode ser o critério. Ou, como uma classificação igual uma classificação diagnóstica para depressão faz, em termos de tempo apenas. Até 6 meses é luto, passou de 6 meses é depressão. Não, não é por aí. A ideia é você observar o quanto a vida dessa pessoa enlutada está em movimento, alternando entre o momento de dor, de pesar, de lembranças doloridas, com momentos de restauração da vida. O que são esses momentos de restauração da vida? Nos primeiros dias, muitas vezes, é tomar banho, comer, escovar os dentes. As necessidades básicas, né? Retomar o trabalho. E gradativamente, hoje eu estou muito triste, hoje eu não quis ver ninguém. Nossa, esse final de semana eu chorei, mas eu fui no aniversário da minha tia. Não foi igual, sabe? Mas eu fui. Esse movimento é o fluxo natural. A gente diz, e isso que eu estou falando é pautado numa teoria do luto chamada modelo do processo dual do luto, né? Em que a ideia é que o luto ele não vai obedecer fases e vai chegar a uma superação ou a uma elaboração. Ele vai se integrar à vivência da pessoa.
Você não fala em Então, cura, você não fala em... não, não porque não é Não. doença. Não é doença. A gente cura doença. Processos naturais se integram à nossa vida, né? Então, isso que eu descrevi, voltado para a perda, para o pesar, depois eu vou alternando com momentos de situações mais de vida. Esse vai e vem é o fluxo natural. Quando para, eu tenho um processo complicado acontecendo. O processo terapêutico vai trazer o movimento de novo. É essa a ideia. Quanto tempo vai levar, né, esse cuidado? Não sei. O luto em si, esse trânsito, isso que é legal nessa ideia, na minha opinião, não vai passar nunca. Ele vai diminuir. Então, tá lá. Conforme vai passando o tempo, e esse tempo de relógio cronológico é singular para cada um, conforme vai passando, esse processo de luto fica pequenininho, guardadinho aqui. Tá lá. De repente, eu ouço uma música que me lembrou aquela pessoa, aquela situação, e é como se aquilo que tivesse guardadinho ficasse grandão, aparecesse. E as pessoas podem achar, eu vou falar, não posso falar curei, né? Que a gente fala assim, Mas nossa, tô ruim aí novamente, a né? gente tem pacientes que falam assim, eu tive uma recaída, eu tive uma recidiva, né? É quase um câncer, né? Eu tive uma recidiva. E não é, porque isso vai ficar grandão e vai diminuir de novo. Por exemplo, a gente está chegando em uma data importante para o mundo cristão, que é a Páscoa. A gente vai ter um tanto de pessoas esse ano que vão passar a primeira Páscoa sem aquela pessoa que morreu. Esse primeiro ano em que tem as primeiras datas de tudo que é importante sem, é muito difícil. Porque a hora que está acomodando, não é passando e nem sarando, acomodando, se integrando, volta. Aí vai acomodar. Aí vem o Dia das Mães. Eu Volta. sei, eu sei que você falou da questão do tempo, que cada um tem assim, o seu relógio biológico, que a gente não pode falar no tempo de quanto que a pessoa consegue aí sair do luto complicado, né? Ou ir para aceitação, né? Acho que é isso, né? Da condição. Integração, eu gosto mais. Da integração. Integração, tá? Integração. Eu sei que você falou sobre isso, mas a gente pode, assim, determinar que a pessoa fique, se ela ficar muito tempo, vamos dizer assim, nesse patológico, é mais sério ou essa questão você conseguiria resolver, né? A gente não pode mensurar esse tempo, que nem essa mãe que falou, olha, faz 6 meses que eu tô chorando e não consigo parar de chorar. Então, assim, a pessoa pode, vamos lá dizer, passou-se 7 anos, né? E ela continua no luto. Olha, No luto patológico, vamos pensar assim. complicado. Complicado, desculpa, é verdade, você falou que é no patológico, Você me complicado. perdoe ficar. Não, não é isso. Mas Não, mas eu estou te perguntando porque muitas pessoas, acho que devem, eu estou até te consultando, eu falei assim, eu vou me consultar hoje com você sobre o luto, né? Porque é isso, as pessoas imaginam o luto como uma doença, porque ela é tratada às vezes, como você mencionou ali, com medicamentos, que nem a tristeza hoje em dia, e que são poucos realmente que são reais, deveriam ser tratados com medicação. E o luto faz parte, né, desse processo da nossa vida, mas que é tratado, não, você está doente, você tem que tomar, né, um remédio para parar de chorar, vamos dizer assim. isso. Né? Então, Que... assim, como eu tenho essa visão contemporânea, né, que nos foi colocado, então às vezes eu vou cometer aí as mesmas perguntas, até pensando nas outras pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Sim. Então, mas o que ela está falando? Mas quer dizer então que não tem um tempo para isso terminar? Não, não tem. E é muito difícil falar sobre isso dessa maneira, por quê? Porque a gente está num horizonte, num mundo, numa moldura.
vamos dizer assim, para ficar mais fácil. A gente está numa moldura onde tudo tem tempo de início, de meio, de fim, onde tudo que é incômodo se encontra uma maneira de se extirpar, de se eliminar. E que bom, né? Que bom que se eu tiver uma infecção de urina, eu posso tomar um antibiótico e sarar. Ok. Só que o luto é um processo da existência, inerente à existência humana. Porque a gente existe no tempo, somos finitos, as coisas são finitas, nós somos mortais e nós não vamos escapar disso. Quando a gente tenta transformar o luto numa doença, a gente cria a ilusão de que a gente vai curar. Porque se é uma doença, eu vou estudar e vou chegar na cura. E aí eu acho que tem um ponto que mais do que o cronológico do cura, né, e que não tem, é o seguinte, é a expectativa de que, tá, tô passando por isso, vai passar, e eu vou voltar a ser exatamente como eu era antes. A sentir e a olhar o mundo do mesmo jeito que eu olhava antes de perder essa pessoa por morte, de perder por um rompimento, enfim. E isso não existe, porque eu vou, a cada dia da minha vida, dos meus relacionamentos, eu vou constituindo quem eu sou. E quando eu perco alguém, ou quando eu perco alguma relação, isso também me transforma. Né? E eu não consigo retomar, porque nada volta. Né? Tem um filósofo que diz: o homem não vai se banhar, o mesmo homem não vai se banhar no mesmo rio duas vezes. Ele não é mais o mesmo e o rio não é mais o mesmo. Entendi. Então, é uma ilusão que, de alguma maneira, a gente tem tentando diminuir essa angústia, né, diante da soltura da nossa vida, da existência. E que não tem. O que não quer dizer que eu vou ter o mesmo tipo de dor o tempo todo, de pesar. Né? É o que eu disse. Quanto mais eu permito que essa dor apareça, mais ela vai se integrando. A gente usa no ambulatório, né, que depois a gente pode falar um pouquinho dele, que é um serviço aqui da universidade. Eu falo com os alunos e a gente trabalha com os pacientes assim, de uma maneira muito simples, né? Traduzindo aí as questões científicas para o nosso atendimento. O que é esse integrar? É quando a pessoa com quem eu me relacionava, que estava morando do lado de fora, encontra uma portinha para vir morar do lado de dentro. É aí que isso se integra. Né? Ela nunca vai sair de mim, só que ela vai morar aqui dentro. Só precisa achar a portinha, criar a portinha. E se essa pessoa insiste, vamos dizer assim, né, no caso hipotético, na questão do não entendimento ou de não viver esse luto, como você mesmo disse, e ela chegar num luto aí complicado e não buscar ajudas, né? Isso pode evoluir realmente para alguma doença mais séria? Pode, eu acredito que sim. E aí a gente também tem que considerar não só o processo de luto, mas todo o histórico de vida dessa pessoa, né? Então, a gente pode estar falando de um luto específico, de, de uma perda, mas e que está num processo de luto complicado, uma perda por morte. Mas é importante que eu compreenda, que eu ouça a biografia dessa pessoa, né? Eu não sei se eu posso dar um exemplo. Pode. Há muitos anos, né, quando eu trabalhava num outro lugar, eu atendi uma mãe que perdeu um filho de uns 2 aninhos, mais ou menos, e, e aí ele foi sepultado, enterrado, e num dos atendimentos de luto, né, essa criança estava doente,
Então, ela volta para o serviço onde eu estava para um atendimento de luto. E aí ela mostra as unhas sujas de terra e ela diz assim: Olha, eu fui ao cemitério, eu fui cavar, porque eu escutei o fulaninho me chamar. Né? Poxa, ela está psicótica, ela cindiu com a realidade, eu tenho que ter uma certa cautela. Né? Era muito recente, então eu escuto aquilo, né? Eu escuto. E ela traz essa fala que ela escutou, que ela tentou cavar em torno do túmulo e não conseguiu. E antes de, ela está em surto, ela precisa de uma medicação ou alguma coisa assim, eu vou retomando, e aí nesse caso, era uma pessoa que, da clínica em que eu atendi essa criança, eu já conhecia, então eu tinha o histórico aí da mãe, e era uma relação muito complicada de maternidade, de maternagem, uma relação muito marcada por culpa. E isso tudo culmina nessa perda. Então, eu não posso dizer assim, é porque perdeu o filho que foi assim, que adoeceu. É um processo. E a gente pode pensar de uma maneira mais simplista, mas isso tem uma base, né, que é a teoria do apego na psicologia, em que, em geral, vínculos difíceis, com entraves, com nós, têm desenlaces Entendi. mais difíceis também. Sim. Vínculos mais fluidos têm processos de luto mais fluidos. A gente, no senso comum, tem uma ideia equivocada. Ai, fulano se dava tão bem ou aquele casal se dava tão bem e se Tem isso. separou. Vai ser muito difícil. Eu diria, a saudade vai ser muito maior, talvez. Mas o processo vai fluir. Eu posso ter um vínculo muito ruim, muito marcado por dificuldades de relacionamento, que talvez não me dê tanta saudade, mas não flua e me traga um processo de luto complicado. É o oposto, né, que a gente pensa em geral. É verdade. Tem essa questão aí do histórico, né? Como você mesmo disse, do que essa pessoa carrega, ou no seu relacionamento, ou na relação aí afetiva com a questão do filho, que você mesmo colocou um exemplo, né? Trazendo, Ju, trazendo um pouco hoje nessa questão que nós estamos vivendo, nessa pandemia, um ano, né, convivendo aí com a morte de perto, né, de entes e amigos, ou mesmo de desconhecidos que a gente vê aí na televisão, né, essa quantidade de mortes por conta do Covid-19. Isso, a gente pode falar que gera aí um luto coletivo, a gente pode chamar assim? Sim, a gente pode falar da pandemia trazendo um processo de luto coletivo, né? Trazendo os lutos individuais, os processos de lutos individuais por perdas de pessoas, por perdas de situações, por tudo que foi interrompido. Né? Eu acho que agora, de novo, que a gente está, né, no aniversário de um ano, mas no início da pandemia, o ano passado, início aqui para a gente no Brasil, foram muitos atendimentos no consultório, online, né, naquela ocasião, em que a gente trabalhou muitos processos de lutos individualmente, das perdas, não necessariamente das mortes, por mortes, mas da perda do contato físico, da perda da rotina, né, da saudade. Assim, as pessoas diziam: eu quero minha rotina de volta, eu quero poder ir lá na casa da minha mãe, eu quero abraçar minha mãe. A perda que algumas pessoas, né, muitas pessoas vivenciaram da interdição dos rituais fúnebres. Isso foi e é muito violento,
Era Porque isso que eu ia te perguntar. o ritual fúnebre, ele é uma maneira que a gente precisa de simbolizar aquela perda e de fazer as nossas despedidas. E nós tivemos que reinventar, né? Então, isso trouxe um luto. E todo mundo viveu isso ao mesmo tempo. Talvez seja uma das únicas situações que a gente possa realmente dizer todo o mundo. Não é uma expressão, é real. Todo o mundo. Né? O planeta Terra viveu isso, viveu essa situação. Então, é um luto coletivo de tantas mortes, de tantas perdas, um processo que vem junto para todo mundo, mas que não suprime e não diminui os lutos individuais, né? Não minimiza os lutos individuais. Você tocou num ponto que até eu ia te perguntar, essa questão do funeral, né, como um ritual de despedida, né? Isso traz aí um luto mais complicado, porque a perda em si, né, individual que você falou, já é grande. No caso de você não se despedir, né, que cada religião tem o seu ritual, mas tem, né, de despedida. É como se a pessoa tivesse aqui, isso pode levar a um luto mais complicado, ou a gente, claro, aquilo que você falou, tem que ter o histórico da pessoa, né? A gente tem que aí analisar, não pode analisar um fato só em si, mas isso pode levar ao quê? Quando você tem essa questão, eu não pude me despedir, né? É como se a pessoa tivesse ali, ela fosse entrar na casa, como se ela não tivesse morrido? Eu acho que, assim, no mínimo, né, você perder alguém aí por Covid e ser privado da despedida, né, de todo o processo fúnebre da despedida, dos rituais, no mínimo é um pesar a mais naquilo que já seria triste, de cara, né? Agora, dependendo sim do histórico, né, da biografia aí dessa pessoa, a gente pode dizer que pode tem um a mais, um plus para favorecer um processo de luto complicado. Existem alternativas que foram sendo criadas nos hospitais, nos grupos de psicólogos que estudam aí os processos de luto para essa situação. Então, criar rituais que fossem virtuais, por exemplo, para as pessoas queridas se encontrarem e homenagearem aquele morto. Né? Então, fazemos uma reunião virtual, não vai ter o velório, ou é o velório com o caixão, a urna lacrada, e por 1 hora, e só com a família, com 8 pessoas. As funerárias começaram a disponibilizar uma câmera e fazer uma transmissão pelo Zoom, né, para que outras pessoas pudessem participar. Algumas pessoas chegaram a ser orientadas assim, a escolher algum familiar para conduzir aquele ritual. Então, pedir que os presentes virtuais fizessem alguma homenagem, falassem alguma coisa sobre aquela pessoa que estava morta. Ameniza, retira? Não, não tem jeito. Né? Até os nossos rituais tiveram que ser adaptados e mudaram, Até, né? até os rituais. A gente, agora, tem algumas coisas, né, em alguns processos de despedida, né, de comunicação de óbito, que eu acompanhei, não foram muitos, porque não é exatamente a minha função como docente no hospital, da dificuldade não é de entender no sentido cognitivo, mas de saber que eu deixei o meu familiar no hospital, e aí eu não pude ficar com ele, porque não está tendo visita, não está tendo acompanhante, e ele morreu. E desde que ele morreu com a Covid positivado, ou morreu com a suspeita, ainda não saiu, mas não pode ver esse corpo. E assim, até vou
dizer sobre a minha fala. Para mim, que não sou o amor dele, nem ele é o meu amor, ele é o corpo. Para a esposa, para a filha, ele não é o corpo. Eu não posso me despedir do meu pai, do João, do Paulo. Para mim é o corpo. Entende a diferença? E é muito difícil. São momentos muito dolorosos para o familiar e para a equipe, porque a equipe não pode permitir, mas ela sabe daquela dor, né? Que em geral começa, eu ouvi de colegas médicos, enfermeiros, que a hora que desce da ambulância, ou que assim, que passou do portão, da porta, para o setor Covid e a família fica de fora, todo mundo sabe que tem um risco muito grande de não ver de novo, né? Dependendo da gravidade que está o quadro daquele paciente. E aí começa um processo muito doloroso para todo mundo. Para o paciente, se tiver consciente orientado, para o profissional de saúde que está cuidando dele, para o familiar. A gente tenta amenizar isso, por exemplo, no hospital que eu dou aula, que tem o serviço de psicologia, com as chamadas de vídeo para os pacientes COVID positivo que não podem ter visita, mesmo, e isso é muito legal, para os pacientes entubados. Então, tem todo um trabalho, alguns alunos da psicologia participam, a gente não entra no setor Covid, a gente fica do lado de fora, quem entra são os contratados, mas tem todo um trabalho com o familiar de gravar, a gente não tem chamada de vídeo quando o paciente está entubado, né, está nessa condição, mas tem todo o acolhimento da psicologia com esse familiar, porque já tem um processo de luto, não de morte, mas de separação, de luto antecipatório por uma doença grave. E aí tem esse trabalho da psicologia, de fazer esse atendimento por vídeo, às vezes por telefone, e a gente orienta que o familiar grave um áudio para esse paciente. Quando ele é consciente, quando ele está consciente e orientado, a psicóloga que entra no setor Covid leva o vídeo no tablet, o áudio, e põe para ele escutar e diz: olha, estamos cuidando do seu familiar. E ele mandou esse áudio para você. E assim, é muito emocionante, porque tem, desde que eu me emociono de contar, porque tem coisas assim: ai, pai, olha, tá todo mundo aqui, e você ouve as vozes, e aí tem um cachorrinho latindo, e fala: o fulaninho, que é o cachorrinho, também está com saudade. E a gente faz, né, as contratadas lá do hospital fazem, a Luciane Del Lama e a Fabiane fazem esse trabalho, mesmo o paciente entubado, elas se aproximam, falam com ele está entubado, ele está sedado, mas dizem: estamos cuidando do seu familiar, eles mandaram um recado para você, coloca o fone e deixa a pessoa ouvir aquele recado, aquela voz de amor, né? Isso é fundamental. Para o paciente, não vamos entrar aí em detalhes se o paciente sedado escuta ou não, se ele escutou. A gente parte do ponto que ele está vivo e ele tem que ser cuidado. Sim. Agora, tem um efeito em termos de prevenção, promoção de saúde para um futuro enlutado ou um enlutado pela distância, né, que é esse familiar, muito grande. Ele se sente de alguma maneira ali cuidando, né? É esse projeto que vocês fazem dentro aqui da universidade, do curso, do laboratório? Ele também, né? A gente tem o ambulatório de luto, que é uma iniciativa do curso de psicologia da UNAERP, com todo o apoio da coordenação da professora Mariana Nossi. Ele parte de um projeto de pesquisa que eu tive de 2014, com alunos da 9ª e 10ª etapa do último ano do curso,
E ele foi tendo vários braços, né? Mas ele surge aí com esse projeto de pesquisa e com atendimento à população. Ao longo desse período, passamos por várias fases. Quando essa ideia surgiu, é porque estava chegando no plantão, que é um outro atendimento curricular do curso, que é o pronto atendimento. Chegavam vários pacientes enlutados. E aí, né, em parceria com a professora Mariana, decidimos seguir para o ambulatório. Bom, nesse período nós tivemos, por exemplo, a fase da baleia azul, lembra? Lembro. Tivemos uma avalanche no ambulatório de luto. E outras. Me fugiu o nome daquela que era pelo WhatsApp. Uma imagem de uma mulher. Uma imagem de uma menina, sabe, né? Esqueci o nome desse boneco. Também. Era como um boneco, né? Isso. O Setembro Amarelo, o ambulatório de luto sempre presente nesse acolhimento, né? E não poderia ser diferente aí na pandemia. Até foi interessante, porque 2 semanas, acho que 2 semanas antes da gente entrar na restrição, no isolamento social em Ribeirão, a gente teve aquela situação extremamente triste dos suicídios em Ribeirão Preto. Sim. Né? Nesse período que a gente está agora, deve fazer um ano. E nós chegamos a ter uma semana do ambulatório de luto acontecendo, presencial, já recebendo sequelas, vamos dizer assim, desses suicídios que aconteceram na cidade. Olha, a gente chegou a atender alguns jovens mobilizados aí por essa situação. Só que aí a gente teve esse período de isolamento, né, de restrição, ficamos recolhidas, né, eu e minhas meninas do ambulatório, nos reunindo pelas mídias digitais e estudando, porque a gente sabia que quando retornássemos, teríamos o que ficou e tudo que a pandemia ia trazer. Então, aí veio uma outra demanda, que foi essa da pandemia, né? E que nos habilitou, inclusive, ao trabalho na instituição hospitalar, por exemplo, que temos outros projetos acontecendo lá também. Que pessoas que são atendidas nesse projeto de vocês, se alguém estiver aqui nos assistindo, né? Como é que elas podem procurar esse atendimento? A gente atende qualquer pessoa de qualquer idade em situação de luto. Lembrando, né, o que é uma situação de luto? Uma situação de perda e de rompimento afetivo, por morte ou qualquer outro tipo de perda, né? A gente tem os lutos que a gente diz não autorizados ou interditados. Então, por exemplo, o luto pela perda de um animal de estimação. O luto da perda gestacional. Nem conhecia ainda o filho, né? Cachorro compra outro. Não é assim. Quando a gente fala de luto, a gente está falando de amor. Amor, a gente pode ter uma fileira, mas a gente não troca. Né? A gente não pode ser medido, o que é mais, o que é menos, né? A gente não pode medir o amor. Então a gente atende qualquer situação de luto. Como chegar? A gente tem, não dá para eu te falar os horários ainda do próximo período, que começa em abril, mas a gente tem os plantões, que são atendimentos de porta aberta para a comunidade, que é uma maneira. A gente tem as inscrições na clínica para triagem, na clínica de psicologia. E tem, ouvir no programa, procure a clínica de psicologia da UNAERP. Não estou me lembrando do telefone agora, mas alguém pode procurar e salvar. A gente vai colocar agora, as pessoas que estão assistindo. E explicar. Olha, eu ouvi, eu estou numa situação de luta, eu quero um atendimento. Eles entram em contato comigo, com o grupo do ambulatório, e a gente tem, até pela urgência da situação, uma entrada diferente. Né, uma entrada específica para esse ambulatório, assim, um início específico para esse ambulatório. Então, estamos disponíveis aí.
Muito bacana. Eu acho que assim, nesse momento, ter aí espaços aí para as pessoas procurarem, né? Acharem que às vezes não conseguem resolver o seu luto, né? Estejam aí passando. Acho que a gente disse que esse momento aí é bem complicado para todos que estamos vivendo, né? Mas ter aí a possibilidade de um atendimento ou procurar um atendimento é importante se você isso estiver te impossibilitando a retomar a sua vida, né? A Flora, gente diz assim, nós não vamos tirar essa dor, a gente não vai te fazer esquecer, até porque quem está enlutado não quer esquecer, né? A gente vai carregar com você essa sacolinha que está pesada, né? Até a hora que você consiga carregar ela sozinha. E assim, tem um autor, que é o Colin Parkes, ele define o luto de uma maneira que eu acho que é brilhante. Não é exatamente da maneira como eu vou falar, mas a ideia é essa. O luto é o preço que a gente paga por amar. Não tem como, né? E a gente está aqui para ajudar nessa hora. verdade. Ju, muito obrigada. Me emocionei agora no final. É bonito mesmo. E parabéns pelo trabalho de vocês, né? A gente vai deixar aqui novamente aí o telefone para quem está nos assistindo aí, para procurar aí a clínica de psicologia, caso aí necessite desse atendimento. Bom trabalho para vocês. Viu? Muito obrigada. Né? O Entre Aspas fica por aqui e até o próximo programa.